ainda antes de passarmos para essa questão de que escola é que modelo de escola é que está aqui em causa, ou que modelos de escola, eu antes ainda, sobre esta questão, perguntava a Cecília que proposta é que a esquerda pode fazer em relação a esta questão do modelo de avaliação de professores, para termos um modelo de avaliação de professores que seja justo e que seja entendido pelos próprios profissionais como um modelo que melhora a escola pública. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas, aos nossos convidados e convidadas, às pessoas que estão em casa e que fazem parte deste debate fundamental, recentrando e aceitando claramente o desafio da Ana Benavente, de que a esquerda tem de sonhar, desejar, projetar essa escola que quer. E dizer no início desta conversa que nós começamos bem. Não podemos, aliás, discutir o modelo que o Partido Socialista impôs à escola pública sem analisarmos aquilo que ele fez com os seus atores de primeira linha, que são os professores e as professoras. Assinalámos aqui esta luta como uma luta muito importante, muito envolvente, uma luta que desafiou o absolutismo da maioria absoluta e que teve contornos absolutamente inovadores, que mobilizou escolas, mobilizou professores, que é claramente também um movimento de base, e é preciso que nós também não esqueçamos aqui hoje que esta discussão do que se vai fazer nos próximos tempos, esta capacidade de luta, esta capacidade de reconhecer que a escola pública está em risco, é um desafio que se continua a colocar aos professores e às professoras deste país. Posto isto, é evidente que vocês têm razão, esta avaliação é uma farsa completa, o Paulo denunciou-a muitíssimo bem e a Ana fez o outro lado da mesma moeda, que é a da perda da qualidade de vida nas escolas em consequência deste modelo de avaliação. É nosso entendimento que a esquerda não recusa esta discussão. Sabe que o mito da avaliação é um mito recém-criado, é uma espécie de, enfim, de antibiótico que foi encontrado para a resolução de todos os males e para a salvação. É um mito tão instalado que o próprio Primeiro-Ministro se dá ao desplante de dizer que ele é sério, que é credível e agora é que há avaliação, mas ele não tem razão, nós sabemos que não tem razão e, nesse sentido, há questões óbvias que nós poderíamos e deveríamos devolver. O próprio Ministério da Educação lançou há algum tempo, com uma equipa de trabalho com gente credível, um projeto de avaliação externa das escolas que era necessário concluir. A pergunta que se faz à Sra. Ministra, obviamente, é porquê é que esse processo não avançou mais profundamente, porque é que esse processo não está concluído e perguntar naturalmente se é porque os resultados desse processo de avaliação não eram favoráveis às leituras que o Governo precisava de ter na mão. Não evitar a discussão é pensar no modelo que favorece a qualidade da escola pública e este desejo que nós mantemos da qualidade de educação para todos e para todas. É por isso que no passado apostamos num projeto de avaliação que, aliás, se não fossem 2 votos, poderia estar neste momento a ser discutido com outros contornos, que defende, em primeiro lugar, que há uma componente externa da avaliação das escolas e que essa componente é séria, é credível, é profunda, que essa componente de avaliação externa das escolas deve ser conciliada com um trabalho profundo de avaliação interna das escolas e que essa avaliação interna das escolas aposta, em primeiro lugar, naquilo que é a natureza do trabalho dos professores e das professoras. Porque é um trabalho cooperativo, é um trabalho em grupo disciplinar, em departamento, em conselho de turma e, portanto, é nosso entendimento que essa componente interna deve começar pelo trabalho cooperativo. E só, finalmente, articular com uma avaliação individual de cada docente e que reconheça fundamentalmente a vertente formativa dessa avaliação. Era isto que era preciso discutir a sério, se nós quiséssemos falar a sério da avaliação dos professores, da avaliação do sistema e da avaliação das escolas. Daniel, sobre esta questão ainda, tu também, estando no sindicato, sei que a FENPROF também elaborou uma proposta alternativa de avaliação. Que contributo é que se pode dar para um programa de esquerda em relação a esta matéria?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, em relação à avaliação dos professores, gostaria só de completar esta ideia. Esta avaliação dos professores é uma farsa, transformar-na numa farsa, mas ela constitui uma das maiores derrotas deste governo. Os professores provavelmente ainda não ganharam, mas o governo já teve uma derrota. Em 2 anos que a tentou aplicar, em 2 anos teve que recorrer ao Simplex. 2 dos seus principais itens de avaliação, os resultados escolares dos alunos e o abandono escolar, foram simplesmente eliminados em 2 anos. E, portanto, isto constitui, objetivamente, uma derrota deste governo. Indo à tua pergunta, parece-me claro que todos convergiremos em que a escola deve educar para a cooperação e não para a competição. E é na cooperação que aprendemos e é na cooperação que somos. E eu creio que a proposta que a FENPROF apresentou ao Ministério da Educação e que apresentou aos professores aposta seriamente na componente da cooperação, na avaliação do desempenho. Não deixa de ser séria por isto, não deixa de ser exigente por isto, mas creio que isto é a sua mais-valia também. Evidentemente que não renega que há necessidade de, em determinados momentos, introduzir aqui a avaliação do mérito, a pedido do próprio, e ela está lá, essa avaliação do mérito a pedido do próprio, mas ela assenta fundamentalmente na cooperação e na interavaliação. Quem avalia é também avaliado e, portanto, é nesta cooperação, no interior dos grupos disciplinares, e é na cooperação para a melhoria. A avaliação deve ter um fim, e o fim deve ser a melhoria das práticas pedagógicas dos professores. É para isto que ela deve existir, e não para outras coisas. E hoje ela serve simplesmente para classificar e para impedir que os professores ofiram maiores salários, é rigorosamente para isto, e também para domesticar comportamentos. Não tenho qualquer dúvida que este modelo de avaliação de desempenho, levado à prática, se tal fosse possível, constituiria um poderoso instrumento de domesticação, de normalização de comportamentos dos professores nas escolas. E era uma peça importante, num todo, que eu considero coerente da parte do Governo. Eu não comungo da ideia da Ana Benavente de que, de facto, são peças soltas. Eu vejo aqui alguma coerência de um único diretor que nomeia outros, que nomeia toda a estrutura intermédia da escola, um modelo de avaliação de desempenho que constitui um quadro de enquadramento quase fabril, diria, dos trabalhadores, neste caso dos professores, e também um conjunto de outras matérias que, todas elas somadas, creio que constituem um todo coerente para uma escola que creio que todos rejeitamos, uma escola profundamente baseada na competição, uma escola baseada na seleção e na exclusão. É esta escola que nós recusamos, eu creio que da parte dos sindicatos, da parte da FENPROF, mas creio que também da parte de toda a esquerda, este sentimento de repulsa por um conjunto de medidas releva deste quadro todo que os professores e que a grande parte da população começa já a intuir. Eu aproveitava, tinha uma pergunta preparada para vos fazer, até para saltar um pouco de tema, sobre, pegando também no desafio da Ana Benavente, de que tipo de escola é que queremos, eu perguntava que ideias e que propostas podemos defender para que termos uma escola em que o filho do rico e o filho do pobre tenham as mesmas oportunidades. E era um tema que eu gostava de lançar, aproveitando também para colocar uma questão que nos chegou do Porto, do Ricardo Coelho, que está um pouco relacionada com isto, se quiserem, mas que eu juntava a esta minha pergunta.